Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do Forex Social. Estamos começando mais um dia do projeto Trader Tranquilão. Hoje, sexta-feira, 25 de janeiro. Isso mesmo, você está vendo certo, são quase 11 horas da noite que nós vamos gravar esse vídeo. Principalmente porque foi uma semana bem movimentada, então eu não queria deixar de gravar um vídeo comentando um pouquinho as coisas que aconteceram essa semana, especialmente em relação a preço mesmo, mais do que uma análise de macroeconomia ou de coisa desse tipo, ou fundamentalista, digamos assim, mas em relação a preço, acho que tem alguns insights interessantes aqui. E semana que vem eu vou fazer uma viagem que vai durar a semana que vem inteira, uma mini férias aí de uma semana, então eu não queria também viajar sem antes publicar esse vídeo e falar isso para vocês, que talvez eu vou ficar uma semana aí sem postar, tá? Para você saber que isso vai acontecer. O projeto Trader Tranquilão vai continuar, vou continuar acompanhando os ativos, os participantes do clube do Trader Tranquilão vão continuar recebendo as tomadas de decisão lá no nosso grupo, esse tipo de coisa vai continuar, mas os vídeos não vai dar para eu fazer, tá? Se você quer participar do clube do Trader Tranquilão, é só entrar lá, tradertranquilão.com, que você vê lá tudo como que você pode fazer para participar, tá? Bom, vou começar aqui como de costume, analisando o índice dólar, que acaba que o mercado é muito definido pelo apetite dos investidores em relação ao dólar, né? Isso acaba pesando muito, quase todos os ativos aqui que a gente negocia tem o dólar como contraparte, com exceção do Euro-Yen. Então nós temos 7 ativos, 6 deles tem o dólar como contraparte. Então é importante a gente entender como é que está a questão do dólar. É muito interessante a gente observar que ontem, na quinta-feira, o dólar teve um movimento relativamente significativo de alta aqui. A gente pode ver uma altinha aqui, quase um golfinho, né, na quinta em relação à quarta, mas hoje a gente vê que ele perdeu bastante força, tá? Um price action bem interessante aqui, se a gente for mudar para um gráfico de linha, que a gente vê só o fechamento, olha, a gente vê, né, o preço tendo uma rejeição. Tudo que a gente costuma falar, se você já viu nossa estratégia do caçador de ondas gigantes, por exemplo, a gente fala da trendline, olha, ele rompendo a trendline, subiu, retestou a trendline para o outro lado, depois foi rejeitado e ganhou uma força nessa rejeição, que é comum de acontecer. Lateralizou um pouquinho, foi lá, buscou o meio do canal pelo outro lado, não conseguiu romper, desceu, testou de novo e hoje foi rejeitado com mais força, tá? Mas o que eu queria chamar a atenção é como que esses movimentos no mercado não são totalmente claros. Ao longo dessa semana foi bem interessante, porque a gente teve momentos que foi para o negativo na conta do Trader Tranquilão, outros para o positivo. Já vou mostrar aqui como é que está a conta nesse momento. Eu vou subir até aqui para dar mais espaço para aparecer todas as trades abertas. Nós estamos aqui com um equity, né, um capital aqui de 2.023 dólares, certo? Já chegamos no começo da temporada, a gente tomou 2 stop loss na Libra, chegamos a ficar negativo e com os resultados flutuantes de momento, nós estamos aí um pouco acima de 1%, no positivo, né? 1% da conta aí seria 20 dólares e estamos um pouco de 1% acima de retorno aí, e foi bem no final do dia aí que a gente teve esse movimento positivo aí. Nós vamos ver como é que foi isso. Mas ao longo dessa semana, por isso que eu queria mostrar, algumas vezes o preço foi contra a gente, foi a nosso favor, foi contra, e é por isso que eu trouxe o título desse vídeo, né, que se não for para ser tranquilão ou para ser tranquilo, nem vale a pena ser trader. Aqui no Trader Tranquilão a gente faz um trading mais tranquilo ainda no final do dia, avaliando os gráficos diários, mas isso serve, como eu já falei também 2 vídeos atrás, que os preços são fractais. Um pouco do que você vê no gráfico diário, você vê em menor escala nos gráficos de 4 horas, de 1 hora, de 15 minutos, o que você quiser. Os padrões de comportamento do preço são bem parecidos. Então, quando eu estou falando aqui no título desse vídeo que se você não tiver
não tiver tranquilidade, não tiver calma, melhor nem ser trader, porque você vai em muitos momentos se desesperar quando a trade for contra você, ou não vai ter paciência para esperar ela ir positiva a seu favor, e vai fazer como a maioria dos iniciantes que perdem dinheiro, que é clássico, tá? Isso não é segredo para ninguém que está no mercado há muito tempo. Que é o quê? Qual que é o comportamento que faz a maioria dos iniciantes perderem dinheiro? Deixar as trades perdedoras crescerem e fechar rápido as trades que estão no lucro. Tá? Ou até desesperar quando uma trade começa a ir contra, né, e fechar uma trade antes dela pegar no seu stop, e sem deixar ela uma trade que poderia reverter e ir a seu favor. Ou seja, não seguir aquela estratégia pensada inicialmente, né? Então, dito isso tudo, vamos ver aqui como é que foi um pouco o que aconteceu essa semana. Olha só. Euro-dólar, eu até comentei, quer ver, eu vou usar aquela ferramenta de replay aqui do TradingView, que é bem interessante. Então, já há alguns dias eu estou falando o seguinte. Ó, o euro está lateralizado, aí eu falei aqui, ó, ele rompeu essa linha aqui, mas a gente ainda não vai entrar, está muito lateralizado, não está claro se ele vai descer, já tinha um outro para aberto aqui, o que aconteceu? Essa velhinha, beleza, ainda nada. Tal, foi lá, tentando retestar a linha de tendência pelo outro lado, e o que aconteceu ontem? Pum, essa vela vermelha. Aí aqui, uma pessoa que não tem tranquilidade, não sabe que o mercado pode reverter, então aqui, ontem eu não gravei vídeo, mas o que a gente poderia falar ontem? Como que o euro perdeu força, teve discurso do presidente do Banco Central Europeu, falando de como que desde a última reunião dele tinha mudado um pouco o cenário para pior e tal, e com isso o euro perdeu força no dia. Tá? Então, quem não tem tranquilidade, quem quer falar, oh, que droga, perder minha entrada, ia fazer o quê? Talvez entrar vendido aqui, ó. Falar, não, vamos pegar esse movimento, agora o euro vai embora com certeza, né? Mesmo sem conseguir ter uma relação custo-benefício boa aqui, ou recompensa-risco, porque olha só, onde é que teria um stop aqui? No mínimo você vai ter que colocar um stop aqui em cima, para buscar um quê de recompensa. Então, é o que a gente costuma falar, quando o preço está longe demais da média, é difícil ter uma recompensa boa. Aí a pessoa entraria vendida. Para acontecer o que hoje? Pum! Olha o tamanho da vela verde de reversão. São coisas que o mercado faz, tá? Então, se você quer ser um trader, você tem que estar preparado para isso, e nunca existe certeza no mercado. Então, alguém poderia ver essa vela vermelha nessa linha diagonal e tal, e falar, ih, agora o euro vai embora, tendência de baixa com certeza, pode entrar vendido. Mas aí hoje foi essa reversão forte aqui e o dólar perdendo uma força significativamente, tá? Então, o mercado, ele tem coisas que muitas vezes a gente não consegue explicar. A gente pode tentar ficar procurando análise fundamentalista e tal. Por exemplo, hoje no final do dia, o Trump anunciou que eles fizeram um acordo para terminar a parada do governo americano, que eles chamam de shutdown, né? O governo estava sem verba do orçamento por uma falta de acordo dos democratas e republicanos. Isso poderia ser positivo para o dólar, mas isso não se refletiu, tá? Então, no euro-dólar aqui, o que acontece? Continuamos de fora, então o par continua lateralizado, isso é um sinal claro aqui para a gente quer um sinal para a gente ir para algum lado que ele vá. Aqui ele está lateralizado e mostrando só um aumento de volatilidade. Olha como é que o canal se expandiu, indicando uma volatilidade maior. É interessante se a gente tivesse no gráfico de linha, olha só como é que foi. Ele foi, rompeu, retestou, desceu e voltou de novo. São coisas que o preço faz, tem que ter paciência. E agora ele foi até lá, fechou acima da linha de tendência, né? Então aqui estaria mais ou menos uma força ainda do euro, a gente poderia dizer, em relação ao dólar, mas ainda sem clareza em quem está ganhando aqui, quem está dominando esse mercado, né? Se a gente vier no semanal, olha lá, ainda é uma trendline de baixa no euro no semanal, mas talvez tendo feito um fundinho, ó, aqui só níveis mais altos, né? Topos mais baixos, desculpa, vales mais altos, né? Fundos mais altos. Então ainda está uma certa indefinição. Próximo ativo que importa para nós aqui, dólar e ien. Esse é um ativo que nós estamos sim negociando nele. Tá? Vou voltar para o gráfico diário aqui. É outro que a gente teve que ter uma paciência de Jó, porque olha só,
Depois que a gente entrou, nós entramos o quê? Vendido, a gente comentou. Né, teve essa forte movimento aqui de queda, aí a gente queria ver ele voltar lá para perto da média de 20 e ver algum price action que nos fizesse entrar. A gente colocou uma ordem pendente abaixo dessa mínima aqui, ele entrou e subiu. Ele chegou até aí próximo do nosso stop ao longo do dia, olha só. Foi lá pertinho do nosso stop, também mostrou como que o nosso stop estava relativamente bem posicionado, a gente colocou ele acima dessas máximas aqui, ó. Tá? Então o preço ficou aqui acima não chegou a pegar no nosso stop loss e foi alguns dias acima da média, abaixo da média, acima da média, abaixo da média, e nesse momento está aí um pouquinho acima da nossa entrada, que é essa linha verde, e nós estamos aí com menos 4 dólares somando essas duas posições do dólar e ien aqui, tá? Mas a gente vê, olha só, os compradores tentam empurrar o dólar para cima, aí os vendedores empurram ele para baixo. Então, no dia de hoje, esse foi um dos pares que tiveram menos movimento. A gente vê que o dólar perdeu força aqui, quase 0,9, né? Próximo de 1%, vamos falar aqui em relação ao euro. Perdeu 1% para a Libra, perdeu mais de 1% para o dólar australiano, perdeu força para o óleo, perdeu força para o ouro, mas com o ien ficou, no finalzinho do dia ali, ele perdeu 0,9, né? Quase ao longo do dia todo, o dólar teve ganhando do ien, só no final do dia, aqui nas últimas 2 horas, o ien reverteu aí e o preço fechou numa quedinha, mas foi, a gente pode falar, praticamente estável, né? Né? Pouquíssima volatilidade no dólar e ien nos últimos 4, 5 dias aí. Então a gente vai continuar com essa posição aberta, ainda acreditamos numa venda, preço com dificuldade de romper essa média aí, mas vamos ver, temos que deixar rolar, tá? Vendo no semanal aqui, tem essa linha de tendência aqui que a gente apontou nos vídeos anteriores, que está meio segurando o preço também, vamos deixar rolar, ter tranquilidade para o preço fazer a coisa dele, e se pegar no nosso stop tudo bem, tá ali um riscozinho de, somando as duas posições vai dar 0,5% da conta, vai dar 15 dólares, tá? Pouco mais de 0,5% da conta, né? 0,75 da conta mais ou menos. Libra nós estamos fora, também hoje fortaleceu bastante, mais 1%, é aquela que está rolando o Brexit, então está todo mundo acreditando que vai ter acordo de Brexit e tal, já falamos um monte de vezes sobre isso, tem até alguns vídeos para trás que o título do vídeo foi ligado a isso. Estamos fora da Libra, eu comentei como que a gente acreditava que ele ia subir, mas também isso difícil de ter uma boa relação risco-recompensa, o preço já longe da média de 20, agora ele chegou até a tocar aqui na borda do canal, mostrando realmente força dos compradores aqui na Libra. Então o que a gente precisa aqui na Libra agora? A gente vai esperar um pullback para talvez entrar comprado nela, tá? É a única coisa que a gente pode fazer. Ó. Olha no semanal como que tá interessante, tem um nível de suporte aqui, o preço bem nesse nível de suporte deu essa subida aqui. E é isso aí, vamos deixar rolar. Aqui é meio que uma resistência, ó, teve o preço aqui, tentou algumas vezes passar esse nível aqui, não conseguiu. Aqui atrás, então aqui está numa região bem importante, né? Assim, a gente poderia desenhar até um retângulo aqui entre esse suporte e essa resistência, que é uma zona aqui bem importante, né? E que vamos ter que deixar rolar para ver o que acontece, tá? Dólar australiano é outro também que essa semana foi positivo e bastante para a gente aqui. Chegamos ontem aqui, olha só ali, dólar australiano caiu, a gente estava positivo para hoje o dólar australiano subir, quando o dólar perdeu força, o dólar australiano se fez valer dessa fraqueza do dólar americano e subiu, indo para um terreno aqui, se salvo engano, negativo para nós. Ela está um pouquinho acima da nossa entrada, tá? Que as posições do dólar australiano, somando as duas aqui, quase menos 3 dólares, 2,70, né? Mas
Ó, aqui foi uma vela forte de alta, né? Então meio que um engolfo aqui também, um sinal meio negativo para nós aí, não muito bom dessa posição aqui, tá? Vamos deixar rolar, mas já é um ponto negativo, porque olha só, aqui, ó, o que a gente pode ver? Quando tem velas fortes, estão indo contra o que a gente quer. A vela forte, aí ele anda um pouquinho, pouca volatilidade, desceu aqui, e mais uma vela forte. A gente não quer muito estar contra velas fortes dessa forma não, tá? Pensar talvez até, dependendo do price action aí na segunda-feira, em fechar essa posição para não tomar o prejuízo dela inteira, que vai ser aí quase $19, mais de $19. Que são duas posições com risco de 9,6, tá? Então fazia sentido quando a gente entrou manter esse risco, mas diante desse price action já não faz tanto sentido. Vamos ver como é que vai ser segunda-feira. Eurien, estamos fora, também visivelmente lateralizado o preço, aí hoje o euro ganhou força. Ontem estava a mesma coisa, se a gente fosse olhar só ontem, olha só, estava aqui, né, esse aqui é anteontem, aí se a gente for ver ontem aqui, o euro perdendo força frente ao iene, né, e essa aqui, ontem fechou assim, olha só, meio que, pô, foi lá embaixo, encostou na média de 20, aqui seria um sinal de venda. Nós não entramos vendido porque a gente ainda acha que o preço está bastante lateralizado, já estamos muito exposto na nossa conta, com muitas trades abertas, alguns motivos para a gente não ter entrado, o que foi relativamente bom porque, como a gente viu hoje, pum, o euro fez aí um engolfinho no iene também, tá? Então, vamos deixar rolar, Eurien, estamos fora desse ativo e ver o que acontece. Próximo ativo, ouro, foi o que brilhou para a gente, foi o que brilhou no mercado hoje e brilhou para nós, né? Aqui, ó, uma alta de 1,7%, uma alta bem interessante, e nós estamos comprados no ouro desde quando ele respeitou esse suporte. Eu já comecei essa temporada do Trader Tranquilão falando que eu estava com uma perspectiva positiva do ouro. Você deve lembrar disso, falei como que no clube do Trader Tranquilão eu falei dessa trade. E olha só, sobre aquilo que eu acabei de falar no dólar australiano, ó, a gente quer estar a favor dessas velonas aqui. E acabou de ter uma grande vela aí a nosso favor. Tá? Aí pode ter gente perguntando por que o ouro subiu? E é mais uma coisa que é interessante a gente ver do mercado, que às vezes não tem uma explicação lógica, claro. Foi logo num dia que, eu já falei muitas vezes como que o ouro às vezes é um hedge, né? As pessoas procuram ouro quando as bolsas estão caindo, mas hoje foi logo um dia que as bolsas do mundo meio se recuperaram, que a bolsa dos Estados Unidos subiu 1%, bolsa da Alemanha 1%, bolsa do Japão subiu mais de 1%, 1,25%. Tá vendo? E o ouro também subiu. Então, assim, é porque alguém fez uma compra bem grande de ouro. De um modo geral, é isso, né, que explica. E para nós foi bom. Foi basicamente o ouro que fez a nossa conta ir para esse resultado positivo tão interessante. Aqui, ó, nós estamos aqui com, são duas posições de ouro, né, 2 microlotes, 17,95 cada uma, a gente pode arredondar para 18, fazendo uns $36 de lucro aí, mais ou menos, nesse momento no ouro. Inclusive, ó, uma das duas posições, a gente, igual o petróleo, a gente colocou um take profit, para sair no lucro. E ele foi lá pertinho do nosso take e não pegou. Ele está aqui nesse nível aqui, ó. Se ele tivesse acima dessa máxima aqui desse dia, que ao invés do pavio, tivesse na máxima do corpo desse nível aqui, teria pego. Mas não tem problema. Aqui, que nem eu falei, uma vela forte, positiva desse aqui, mostra como que provavelmente os compradores estão controlando esse mercado, então a gente pode ter tranquilidade que muito provavelmente esse nosso take vai pegar. Certeza absoluta? Não é certeza absoluta no mercado, mas uma grande probabilidade do ouro continuar. Ele pode descer mais um pouquinho, voltar para esse nível, ficar namorando mais um pouquinho aqui, né, essa parte de cima desse nível de preço aqui, antes de continuar.
ou pode só ir embora para cima. E se isso acontecer, vai pegar o nosso take e a gente vai continuar com uma outra posição aberta para tentar surfar ainda mais essa onda. Tá certo? Então, essa é a perspectiva para o ouro. Vamos deixar ver aqui que rola. Foi muito bom, olha só, no semanal. Ele rompeu aqui esse nível horizontal e esse nível diagonal, que é uma confluência que tem, né? Também aquele nível diagonal que a gente tinha desenhado há muito tempo lá no gráfico aqui, ó, no gráfico de 4 horas, tinha esse nível aqui, ó, que era mais ou menos aqui assim, né, uma trendline de baixo. Quando ele rompeu, ele foi embora. Então hoje o ouro ganhou bastante força, como a gente falou. A gente já pode até deletar essa linha. Essa aqui é até interessante a gente estender. Olha só como é que quando ele subiu, ele parou aqui um pouquinho, ficou pensando exatamente na parte de baixo da continuação dessa linha. Olha como é que a análise técnica mostra a coisa aí. Numa confluência dessas 3 linhas, quando ele rompeu e foi embora, tá? Então ele pode vir retestar para o lado de cá antes de continuar subindo. É bem possível isso, mas vamos deixar rolar. Beleza? É isso do ouro, tá? No semanal ele ainda tem bastante espaço para subir, pelo menos até aqui, ó, nesse 13,63 aqui. Pode ser o próximo stop da outra metade que ficar aberta. Se a gente não abrir mais posição antes disso, né? Mas é isso aí. Vamos deixar rolar, tá? Petróleo é outra posição também que já está desenhada aqui no gráfico, onde que foi o nosso take parcial também, mesma coisa do ouro. Tinha 2 posições, uma já teve o nosso take profit parcial e outra ainda está aberta. Hoje também foi mais uma altinha, como a gente pode ver aqui, foi uma semana que no final das contas foi uma baixa no petróleo, mas pouquíssima baixa. Os vendedores tentaram trazer o preço do petróleo aqui em cima, mas os compradores voltaram. Até aqui embaixo, né, digo eu, os vendedores tentaram, só que os compradores subiram de novo. E no diário aqui a gente vê que nos últimos 2 dias o preço voltou a subir, tá? Então, também vamos deixar rolar o petróleo aí, vamos ver o que acontece. O que temos para essa semana? Essa semana vai ser interessante porque o governo americano volta a funcionar, alguns dados econômicos para sair. Na sexta-feira tem o famoso Non-Farm Payroll, que promete trazer volatilidade para o mercado depois do governo americano ficar parado. E vamos estar acompanhando. Como eu falei, essa semana que vem a gente não vai gravar vídeo, tá? Mas vai tá rolando o nosso grupo de WhatsApp do Trader Tranquilão. Trades vão estar acontecendo. Se o mercado der trades, né? Digamos assim, mas nós vamos estar todo final do dia acompanhando, como sempre. E é isso aí. Agradeço você mais uma vez por estar acompanhando essa série, por estar acompanhando nossos vídeos. Um forte abraço para você e até fevereiro.